Bom, gente, eu estou colocando aqui para gravar, mas eu gostaria de perguntar a cada um de vocês que está aqui presente se vocês autorizam que essa reunião seja gravada e que contenha os nossos diálogos, as imagens de vocês e tudo que está envolvido aí nessa sessão nossa, assim. Então, eu preciso que vocês abram os microfones e falem, assim, se vocês consentem com essa gravação. E caso um de vocês não consinta, a gente não grava, tá bom? Então, mim tá de boa. Pode gravar. Pode gravar. Então tá bom. Quem não estiver de acordo, pode falar, e isso não significa que a gente tem algum problema, que está vinculado à nota, nada disso, tá bom, gente? Então tá. A partir desse momento, a nossa reunião, então, está sendo gravada com o consentimento de todos e com finalidade somente didática, né, para a gente desenvolver isso, e que quem não estiver presente aqui possa ter acesso a essa gravação e possa acompanhar, né, e caso essas pessoas que estão acompanhando não no momento síncrono agora, se tiverem dúvidas, por favor, encaminhem todas as dúvidas. Vamos concentrar as dúvidas com a Gabriela, que é a monitora, que ela passa para mim, e via também representante de classe, que é a Andressa, né? Então, ela também passa para mim. Eu ia até pedir, viu, gente, em relação a esse assunto, assim, se vocês puderem, não que me incomode, assim, demasiadamente, mas eu preferiria, assim, que vocês sabem que eu dou abertura, tal, mas é que às vezes eu me descontrolo muito, assim, na resposta de tantas mensagens. Alguns de vocês me mandaram mensagem direto, porque acabaram tendo meu WhatsApp, essas coisas. Não entendam isso como uma repressão, mas eu gostaria que fosse concentrado realmente por essas duas pessoas, Gabriela e Andressa. Gabriela monitora e Andressa representante de sala. Tudo bem, gente? Então, a partir disso, eu vou começar a descrever com vocês alguns detalhes que para muitos pode ser difícil. E aí eu peço que a Gabi, talvez num segundo momento, oriente vocês também em relação a isso. Então, primeiro detalhe. Antes da gente começar a montar, falar sobre a prática, vocês precisam calibrar os articuladores semiajustáveis. Então, todos vocês têm os articuladores. O que é calibrar? Observar se a distância intercondilar do ramo superior está posicionada no tamanho médio. Existem alguns articuladores que já têm isso como padrão. Por exemplo, o A7 Plus. Por exemplo, o A7 Fix. Já está... Isso aí já é um padrão, não dá nem para mudar a distância intercondilar. Naqueles que usam o da BioArt, acho que é o 4000, né, o modelo 4000, vocês vão ter que calibrar na distância média intercondilar. E outros que usam outras marcas de articulador desse mesmo tipo, né, que é Arcon, vocês também têm que calibrar isso. Então, colocar na distância média ou distância 2, tá? Ou no M ou no 2. Vai ter ou PMG, ou para alguns está em inglês, né, tá SM L, né, de large. Então, S de small, M de medium, L de large. Então, coloquem no médio ou no 2, tá bem? Tanto no ramo superior quanto no ramo inferior. E aí a Gabriela vai ajudar vocês a fazer isso. E o próximo passo, antes da gente continuar também, depois que vocês calibraram a distância intercondilar, é mexer naqueles ângulos que o Leandro falou para vocês. Então, o primeiro ângulo que vocês vão observar é aquele da trajetória condilar ou da guia condilar, que tem que estar calibrado em 30 graus, tá? Esse ângulo é um ângulo que a gente observa, eu estou tentando descrever sem mostrar, assim, mas vocês podem observar nos articuladores de vocês. A gente observa vendo o articulador de lado, ou seja, como se a gente visse numa vista sagital o articulador. Então, tanto de um lado quanto do outro, a gente precisa calibrar o estojinho,
no ângulo de 30 graus. Então, tem um cursorzinho lá que vocês vão deixar ele molinho, colocar no 30 graus e fixar isso no 30 graus, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E o outro ângulo que vocês vão ter que calibrar também, aí é um ângulo que vocês vão ver por uma vista de cima, olhando o articulador por cima, no ramo superior, vocês vão ajustar o ângulo de Bennett. Quem lembra qual é o ângulo médio que a gente usa no Bennett? É aquele ângulo que dá liberdade do côndilo. Eu estou falando meio rápido assim, então se surgir dúvidas, por favor, me interrompam, que eu falo de uma maneira mais tranquila, assim. Mas é aquele ângulo que permite que o côndilo de não trabalho faça as excursões, olhando assim por cima, para anterior e para medial, tá? O côndilo do lado de não trabalho. Então, a gente precisa colocar esses ângulos em 15 graus, voltados para medial. Também tem um cursorzinho que a gente deixa molinho e coloca nos 15 graus. E depois que a gente ajustou a distância intercondilar no ramo superior e a distância intercondilar no ramo inferior, e esses dois ângulos, a gente tem que colocar o articulador, montar assim o ramo superior com o ramo inferior, e observar duas coisas. Faltou falar mais uma coisa. O pino incisal, vocês sabem qual que é o pino incisal? Aquele pininho que fica na frente do articulador, que é um pino que vai repousar, a pontinha dele vai repousar na mesa incisal que fica no ramo inferior. E esse pino incisal, ele tem que estar num cursor que é maior, assim, ele tem um cursor que pega a volta inteira do pino, ele tem que estar no zero e coincidente com a parte superior desse ramo superior. Estou falando grego muito para vocês, assim, gente? Tudo isso? Gabriela, por favor, me fala aí se essa parte eles já estão habituados ou se você vai ajudar, por favor. Alguns tiveram dúvida com relação ao pino, qual era a linha do zero, porque é a linha que é contínua, né, que dá a volta no pino inteiro. Porque não tem nenhuma marcação, né? Então eles tiveram dúvida nessa parte. Tá, essa linha contínua tem que estar coincidente com a parte que a gente vê de cima para baixo no ramo superior. Então, Gabi, esses detalhes é importante você revisar com eles, assim. Inclusive, se algum de vocês tiver a condição de mostrar, assim, eu posso ir mostrando também, falando, né? Porque eu não tenho nenhum articulador aqui, senão eu mostraria também. Aí, isso feito, o próximo passo é a gente pegar o ramo inferior e tirar a placa de montagem, também chamada de bolacha. E é curioso que esse nome bolacha tem a ver com aquelas bolachas que a gente come, que vocês insistem em dizer que se chama biscoito, mas é bolacha, né? Então, ou bolacha ou biscoito, a gente tira essa placa do inferior, remove. Alguns de vocês vai ter um ímãzinho que tem que tirar o ímã também. E aí, para tirar o ímã, vocês têm que enfiar algum pino, assim, alguma coisa que empurre o ímãzinho, e aí vocês deixam ele de lado por enquanto. E aí, nessa parte do ramo inferior, vocês vão adaptar aquela peça que foi comprada chamada mesa de camper. Vocês vão colocar exatamente no lugar onde ficava a placa ou bolacha do ramo inferior. E prender bem, até não ficar nenhum espaço entre essa mesa de camper e o ramo inferior do articulador. Aí, isso feito, a gente tem que montar de novo o articulador e observar se o côndilo do articulador, os côndilos do articulador, estão tocando na sua parte posterior, no estojo, chama estojo, aquela parte correspondente à ATM do articulador. Na parte posterior tem que estar tocando a bolinha, na parte superior tem que estar tocando também, e na parte medial tem que estar tocando também. Então, e tocando assim de uma maneira
não muito forçada, tem que estar sem espaços e tocando nessas 3 paredes, na posterior, na lateral e desculpa, na posterior, na lateral. Não é isso, Gabi? Ou medial? Agora Superior, medial. medial. Superior, medial e posterior. Tá? Esse é um detalhe que tem até... Prof, dessa... Eu ia falar isso, está na apostila, umas fotografias assim, e a apostila está naquela lista de links que a gente colocou lá. Então, vocês procurarem lá no Classroom a parte de materiais, onde está aquela lista de links, um dos links é a apostila. E na apostila tem todas essas fotografias disso que eu estou mencionando. E quando o pino incisal está no 0, o que a gente vê? Na hora que a gente põe o articulador certinho, a gente vai observar que os 2 ramos, eles ficam meio que paralelos entre si, o ramo superior com o inferior. E nesse lugar onde estava a placa inferior, vai estar a mesa de Camper. E onde está o superior, vai estar a placa do ramo superior. Essa vocês não mexem, na verdade. E aí, o que vocês têm que observar? Se o modelo de vocês ficou muito... vocês colocaram muito gesso, na hora que vocês vão tentar fechar, o que não pode acontecer? Não pode encostar o modelo superior nessa placa ainda. Na verdade, o modelo superior de gesso, que vocês vão colocar sobre essa mesa de Camper, não pode encostar na parte superior do articulador nesse momento ainda. Então é isso que vocês precisam ver. Outra coisa, a mesa de Camper, se vocês tiverem ela aí em mãos, vocês vão ver que ela tem algumas linhas de referência. Essas linhas servem para vocês centralizarem os modelos. Então vocês vão pegar a linha média, assim, onde está a linha interincisiva do superior, e colocar ela no sentido anteroposterior, bem no meio daquela linha anteroposterior. E aquela linha transversal, vocês vão colocar tangenciando a vestibular dos dentes superiores. E ver se o modelo está realmente centralizado. Tá? Entendido até aqui? Mais ou menos? Sim, professor. Tá. Aí Sim, professor. Beleza. Aí vocês vão pegar... Por enquanto, vocês podem até tirar o ramo superior para observar esses detalhes. Aí vocês vão pegar aqueles elásticos para dinheiro, para cabelo, aqueles elastiquinhos, e vão tentar estabilizar esse modelo na posição que ele ficou com esses elásticos. Não é para usar um monte de elástico, 30 elásticos, não, é para usar no máximo 2. A gente estabilizar o modelo nessa posição com essas linhas. Estabilizar ele, a gente passa o elástico por cima do modelo e por baixo do ramo inferior do articulador também. Pode ser na parte anterior e na parte posterior, 2 elásticos. E aí o modelo estabilizado, depois de estabilizado, a gente vai hidratar essa parte superior do modelo. Lembra que vocês tinham deixado uma área... Muitos de vocês conseguiram usar aquela base do plástico bolha para fazer o modelo. Nessa parte aí que serve para ela é irregular, pois ela serve para promover o imbricamento do gesso novo que vocês vão colocar sobre esse modelo. Então ele precisa ser hidratado primeiro. Depois que ele está estabilizado, vocês podem colocar um guardanapo com um pouquinho de água, não precisa pôr muito não, a ponto de escorrer, mas tem que ser o suficiente para hidratar essa porção superior do modelo de gesso. Tá bom, gente? Então, é isso por enquanto. Aí... É o que, professor? Mais ou menos uns 10 ml de água? É muito? Porque eu não tenho essa noção. É muito? 10 ml é muito. 10 ml é uma seringuinha, assim, né? Isso, é menos, né? Então... É menos. Vocês só umedecem, assim, um pouquinho de um guardanapo ou um algodão e colocam por cima, assim, só pro modelo de gesso ficar seco, ele fica úmido por cima. Não é ficar empoçado de água. É isso que não pode acontecer. Não é para formar poças ou poças de água, né?
sobre esse modelo. É só para ele Entendi. hidratar um pouquinho mesmo. Mas está falando do modelo superior, não é Superior. isso? Aquele que, nesse momento, já está estabilizado sobre... Porque aquele vídeo lá da Unigran Rio, eu vi que eles estavam fazendo, eles usam até o termo piscina, que eles colocam uma Exatamente, por seringa, isso que eu fiquei estranho. E eles ainda molham 2 vezes, né, Júlia? Ele fala, você bota uma vez, aí espera absorver, aí depois você joga de coloca novo. mais. Aí por isso que eu achei estranho. Então, piscina eu acho que é um termo, assim, exagerado, assim, porque se for uma piscina vai ficar muita água, né? Tem que ser o suficiente para a gente ver que o modelo está úmido. A gente vê o gesso úmido. Não precisa formar uma piscina, não. Tem que estar úmido. Tá? Aí, vocês vão conferir, colocar de novo o ramo superior e conferir se ele realmente não está encostando ainda na placa. E aí vocês vão manipular o gesso em 2 etapas. Vocês vão manipular o gesso de forma assim que a porção que vocês vão colocar sobre esse modelo de gesso quase encoste na placa superior, mas não encoste. Por que isso? Porque o gesso, vocês aprenderam em materiais dentários, que ele tem uma desvantagem muito grande, principalmente quando a proporção de água a pó não está tão precisa. Qual que é essa propriedade desvantajosa para nós? É a propriedade da expansão do gesso. O gesso ele expande no seu processo de cristalização, de presa, né? Então, para a gente evitar isso, a gente coloca uma quantidade que quase está encostando naquela placa superior, mas que não encostou ainda. E espera uma presa inicial desse gesso. Depois que deu a presa inicial, a gente pode manipular mais um pouquinho de gesso, e aí sim a gente vai tentar unir o modelo mais esse gesso que vocês já colocaram sobre o modelo de gesso com a placa de montagem superior. Vocês vão observar que a placa de montagem ela possui algumas irregularidades, e existem vários tipos de placa. O mais comum que vocês veem é aquela plaquinha ou bolacha, em geral preta, né? Uma cor preta, que tem umas canaletinhas nela, assim. A gente tem que tentar colocar o gesso dentro dessas canaletas, o novo gesso dentro dessas canaletas, e a outra parte encostando no gesso que vocês já colocaram sobre o modelo. Para quê? Para no final, depois da presa desse gesso novo, o modelo ficar fixado ao ramo superior. E qual que é a referência que vocês têm que seguir sempre? Isso é o mais importante de tudo. 2 coisas. Notar que lá atrás está encostando ainda naquelas referências, né? Posterior, superior e medial. E que o pino incisal não esteja desencostado da mesa incisal do ramo inferior. Então, o pino incisal ele tem que estar sempre encostadinho. E o gesso vocês completam naquela parte superior. E aí espera a presa. Nessa fase não precisa colocar mais elástico. É simplesmente deixar de um jeito passivo que encoste dessa forma como eu estou falando. E é isso. A prática de hoje é fazer essa fixação. Vocês podem até depois deixar bonitinho assim essa transição do modelo superior com essa placa de montagem. Ou seja, acrescentar um pouquinho mais de gesso, porque senão vai ficar tipo um estalactite, assim, né? Aquelas de caverna que tem, vai ficar um negócio meio grosseiro. Vocês podem até reforçar um pouquinho mais, tomando sempre o cuidado para o gesso não escorrer para os dentes. E é isso. Aí, depois que o gesso toma presa, ele vai estar fixado ao ramo superior. Entenderam, gente? É isso. Sim, professor. Aí tem que fazer isso no superior e inferior, né? Então, o inferior, na verdade, seria a próxima prática. Se vocês quiserem, eu posso até... Ah, entendi. É a próxima prática junto com o corte do dente 45, se não me engano, né? É o 44. Então, acho que era o 46. 45? 45, Ah. 45. 45. Aí, no caso, não preciso desgastar, então, ainda, né? Ainda não. Então, tá.
seria para a próxima prática, tá? Mas, Fábio, no Classroom essa ordem está diferente, tá? Que para essa semana a gente tem que montar os 2 modelos e desgastar o 45. E na semana que vem o enceramento. Ah, então, tá, então porque assim, quando é o presencial a gente faz isso em 2 etapas, então vamos já explicar tudo, então. Então, ó, o que vocês fizeram até agora, que eu estou descrevendo, é fixar o modelo superior, beleza? Fábio, só uma dúvida. Quando a gente for montar o superior e deixar ele em modo passivo, que você diz, é deixar ele na mesa camper, né? Deixar ele estabilizado na mesa camper. Se tiver que botar mais gesso para ele estabilizar, a gente deixa na mesa camper e completa. É isso, né? É assim, ó, a mesa está no inferior, certo? E o modelo tá sobre a mesa. Sim. Só que o modelo superior você tem que fixar no ramo superior. Sim. O que eu falo do pino incisal é que o pino incisal tem que estar encostando na mesa incisal do ramo inferior. Uhum. Porque se a gente erra, se a gente coloca muito gesso, a gente para de prestar atenção na relação desses 2 ramos, a gente vai ver que o pino fica desencostado, assim, um pouquinho desencostado, e aí a gente perde aquele paralelismo que a gente tinha conseguido quando a gente coloca o pino no 0. Uhum. É isso que não pode acontecer. Então, o pino a gente tem que estar sempre encostando na mesa incisal. Isso significa que está bem montado. Aí, o modo passivo que você diz seria deixar na mesa camper. Se eu tivesse que fazer um acréscimo de gesso, seria dessa maneira, né? Primeiro, deixa o modelo ele está sempre sobre a mesa de camper. Sempre. O que normalmente acontece é que você coloca um monte de gesso e aí você não observa que o pino deixou de encostar mas se no caso o pino estiver encostando e estiver faltando gesso, no caso, para ele tocar, aí tem que acrescentar. Ah, sim. Mas deixa tudo na mesa camper e tal, estabilizado, e vai acrescentando. Basicamente isso. É que o que acontece, assim, na hora que a gente vai pôr mais gesso, a gente dá uma abridinha, coloca o gesso e fecha de novo. Na hora de fechar de novo, se não encostar lá, a gente erra a montagem do superior. Porque uma dúvida que eu tinha, não tem problema eu colocar gesso sobre gesso. Não tem. Ah, tá. Porque quando eu estava montando o... Oi. Desde que ele esteja hidratado. Tipo assim, quando você colocar, vai estar a mesa de camper e vai estar o modelo superior ali encostado na mesa de camper. E o arco superior lá o ramo superior do articulador vai estar fechadinho com o pino encostado na mesa. O que você vai ter que completar de gesso é o espaço que vai ficar entre a bolacha e a parte superior do seu modelo. Só que conforme você vai colocando gesso para chegar lá na bolacha, talvez o que você pode acabar fazendo é colocar um excesso de gesso e acabar abrindo essa parte superior do articulador a minha dúvida não seria... desencostando o pino da mesa incisal. A minha dúvida não era nem o excesso, a minha dúvida era a falta. O que eu poderia fazer? Aí a minha maior dúvida seria, tem problema eu colocar gesso sobre gesso? Se não tiver, não tem. Então, beleza. Não tem problema. Não, a gente falou 2 etapas, mas pode ser várias etapas, desde que você beleza. Isso. Entendeu? Só hidratar o gesso e colocar mais gesso em cima, é isso, né? Normalmente esse gesso que você faz no dia, ele já está hidratado. Então beleza. Se hidratar mesmo é aquele gesso que vocês fizeram semana passada. Entendeu? Beleza. O do dia gruda. Tá? Aí, fazendo isso corretamente, vocês vão fixar o modelo superior. Qual que é a próxima etapa? Oi, pois não. Fala. Minha voz está ruim hoje, professor, tá certo? Sua voz está ótima, viu? Tá ótima. O dia não estava... É uma dúvida do pino. O meu tem vários risquinhos. É porque eu caí algumas vezes, eu acho que não vi essa parte. O 0 do pino incisal é o risco grande do meio, então? É um risco que ele pega toda a circunferência do pino. Então, o meu não tem desse jeito, ele não pega toda a circunferência do pino, mas eu tenho um risco maior do que os outros, e 2 médios e o resto menor. Então, é o maior mesmo, né? O do meio. Você faz o seguinte, você põe nesse aí e coloca o articulador montadinho
Só posicionado, assim, antes de começar a mexer com gesso. E observa se os dois ramos estão paralelos entre si. Se tiverem, é porque é esse mesmo. Entendeu? Ah, tá. Tudo bem. Obrigada, professor. Tô comendo uma goiaba aqui. Faz bem. Então, gente, fazendo tudo isso corretamente, vocês vão fixar o modelo superior. Ah, um detalhe. Vocês lembram que eu tinha falado que vocês, antes de colocar a primeira camada de gesso, vocês tinham posto 2 elásticos para estabilizar o modelo? Lembra que eu falei isso? Sim, sim. Então, essa camada de gesso que vocês vão pôr por cima desses elásticos. Os elásticos vão ficar aprisionados lá dentro. Tá? São aqueles elásticos mais simplesinhos. Alguém perguntou alguma coisa? Eu vi um barulhinho. Ah, do biscoito, né? Tá bom. Aí fixou... Não, aí o que aconteceu? Aí o gesso cristalizou, né? Tomou presa. Vocês vão pegar uma tesourinha e cortar esses elásticos que estavam aprisionados, que eu comentei. Vão cortar. Vai ficar um restinho de elástico presinho ainda no modelo. Não tem problema, desde que o modelo esteja fixo. Aí na hora que vocês forem levantar, depois de cortar os elásticos, o modelo superior vai levantar junto, porque ele está fixo no ramo superior, então o modelo vai levantar junto. Nesse momento, vocês separam os 2 ramos de novo e vão retirar a mesa de camper que vocês tinham fixado. Vocês vão retirar a mesa de camper e no local onde estava a mesa de camper, vocês vão reposicionar aquela placa que vocês haviam tirado. Então, quem tiver ímã, tem que pôr o ímãzinho de novo. Quem não tiver ímã, tem que fixar com o parafuso de novo. Vão refixar a bolacha do inferior. Tudo bem? Certo? Prof, Oi, Gabi, pode falar. algumas pessoas já estão fazendo essa prática. E um erro que eu vi acontecendo foi, teve gente que não esperou a presa final do gesso e foi mexer antes da presa e o modelo superior descolou do articulador. Então, é bom esperar, porque senão não vai ficar preso ali direitinho. Quem acontecer isso vai ter que retroceder algumas etapas. E aí começa a dar alguns problemas. Como a gente não está na faculdade, aquele gesso lá, que ficou em excesso, vocês vão ter que desgastar um pouquinho. E como é que vocês vão desgastar, sendo que não tem aquela máquina de desgastar gesso, né? Aí vai ter que comprar lixa, aquelas lixas de pedreiro, sabe? De mexer com madeira, assim, vão ter que desgastar na mão. Aquelas lixas, tipo um papel, assim, de lixa, né? Vão ter que usar aquilo para desgastar, o que vai dar um trabalhão. Então, procurem não ter esse trabalhão. Já montar do jeito correto, assim, porque retroceder essa etapa é desgastar em cima de novo, até não encostar de novo, quase encostando na placa superior, e aí acrescentar o gesso para finalmente fixar da maneira correta e esperar. Tá bom, gente? Então, assim, quem cometer esse erro vai ter que fazer essas etapas para correção, tá? Mas eu vou supor que vocês montaram tudo junto, aí cortaram os elásticos, e tá tudo certo. Aí vocês vão, como eu falei, tirar a mesa de camper e colocar a bolacha do inferior, tá? Nesse momento, vocês vão inverter o articulador, fazer o articulador ficar de ponta cabeça ou de cabeça para baixo. Vocês vão pegar esse ramo superior e colocar o ramo superior na mesa, virado assim para baixo. E vocês vão pegar o modelo inferior e articular com o modelo superior de maneira que fique numa relação de máxima intercuspidação. Como estava no manequim. Vocês não mudaram o manequim? Então, a forma como o manequim se articula, vocês vão ter que articular o modelo inferior com o modelo superior. Na mão, assim. Então, é até um exercício para vocês verem de novo aquelas intercuspidações no sentido dente 2 dentes, né? Ver se o canino tá na distal
se o canino inferior está na distal do superior. Deixa eu ver se é isso. Não, na verdade, o superior tem que estar à distal do inferior. E aí todas aquelas intercuspidações até chegar no molar, de dente a 2 dentes. Ficou claro até isso que eu estou falando agora? Encaixar o modelo um no outro e ver se ele está realmente na posição correta. O modelo inferior, encaixar ele no modelo superior, ver se ele está na posição correta e estável. Depois disso, lembrar que agora está tudo de ponta cabeça. Vocês vão colocar o modelo inferior sobre o superior, que está de ponta cabeça, e vão pegar 2 outros elásticos e estabilizar esse modelo sobre o modelo que já está fixo. Então, pegar o elástico, da mesma forma como vocês fizeram lá no superior, vão ter que estabilizar esse modelo em cima do outro modelo, né? Está invertido de ponta cabeça, estabilizar esse modelo inferior sobre ele. E não tira o pino, viu, Letícia? Até todos assim, mas a Letícia que perguntou do pino, não tira o pino. Porque na hora que a gente coloca o ramo inferior, que agora a gente vai colocar por cima, porque está tudo de cabeça para baixo, a gente tem que observar de novo se aquele pino incisal toca na mesa incisal. Da mesma maneira. E se lá atrás está encostando na parte posterior, medial e superior do estojo do articulador. Tá? E aí é a mesma coisa que vocês vão fazer. Vocês vão acrescentar gesso até quase encostar na placa do ramo inferior, que vai estar por cima, esperar a presa inicial e depois fazer mais uma etapa, tomando os mesmos cuidados que a Gabi acabou de dizer aí, para não acontecer esse problema de tirar antes. Tá? Então, vou colocar gesso sobre os elásticos, né? Hidratar o modelo, no caso agora o inferior, colocar gesso até quase encostar, esperar a presa inicial e depois colocar um gesso que fixe na outra placa. E notando que o pino incisal está sempre encostando naquela referência que é a mesa incisal do inferior. Também de maneira passiva e esperar a presa final. Se vocês fizerem tudo direitinho, vocês vão ver que vai continuar o paralelismo entre os 2 ramos e os 2 modelos agora vão estar fixados. Aí vocês vão cortar novamente esses novos elásticos e aí vocês vão ver que o articulador vai estar, como o próprio nome diz, articulando os 2 modelos. E aí, nesse momento, vocês podem até testar. Aí vocês vão, lembra que ele estava de ponta cabeça? Vocês vão colocar ele novamente na posição correta e vocês vão testar, assim, abertura e fechamento, se está tocando todos os dentes de um lado, do outro, se na hora que vocês pegam o pino e deslizam um pouco assim para trás e para os lados, se está fazendo os movimentos de protrusão e lateralidade. E é isso, dá para a gente observar alguns desses movimentos pelo articulador, tanto de abertura e fechamento, quanto protrusão e lateralidades. Aí dá para a gente estudar assim, o que acontece do lado de trabalho, o que acontece do lado de não trabalho, o que acontece na protrusão, o que acontece na abertura e fechamento. É interessante. Lembrando o seguinte, que na hora que a gente trabalha com o articulador, como o ramo inferior ele está na mesa, apoiado assim numa bancada, numa superfície, eu vou mexer no pino incisal para fazer esses movimentos. E quando a gente mexe no pino incisal, a gente mexe ele para trás e para os lados. Só que a gente tem que imaginar que, na realidade, quem mexe é a mandíbula. Então, a gente só mexe assim nessa parte do ramo superior porque o articulador é desse jeito. Então, se a gente empurra o ramo superior para trás, o que a gente quer simular, na verdade? Uma protrusão, porque eu estou empurrando a maxila para trás, mas, na realidade, é a mandíbula que vai para frente. E quando eu empurro assim para o ladinho, o lado que eu empurrei vira o lado de não trabalho, e o lado que ficou é o lado de trabalho. Isso vocês vão ver na prática, assim, o que eu estou querendo dizer. É o queixo que vai para um lado, o queixo que vai para o outro lado, o queixo que vai para frente. Então, vocês têm que imaginar que quem está mexendo é a mandíbula, no caso do paciente. Mas no articulador a gente mexe na maxila. Ficou claro isso que eu falei até agora? Ou não? Porque aí, professor.
Então, aí, Eu sabia fala, pode falar. a gente vai ter que fixar também o modelo superior no superior. Aí a gente vai botar o elástico sobre o arco superior, então. Vai passar ele embaixo do arco superior, cobrindo o Isso. modelo inferior, né? Deixa eu pensar um pouco aqui. Agora eu que tô meio... Para baixo. Aí eu vou ter que passar o elástico em cima do modelo inferior e no arco superior, né? Que vai estar apoiado na mesa. Ele vai estar em cima do modelo inferior, exatamente. E vai estar por baixo do ramo. Esse elástico ele tem que passar por baixo do ramo, né? Tô falando por baixo porque ele está de ponta cabeça, mas ele vai ter que entrelaçar o ramo, assim, inteiro. É isso mesmo. Então, nesse momento, não mexam mais no pino. Depois que o pino estiver calibrado, não mexam mais no pino em sisal. Tá bom? Mas é isso mesmo, Lorena, você pensou certo. E aí fixa, né? E aí a próxima etapa dessa prática é a gente pegar um Lecron, aí dá para vocês separarem os modelos, separarem os ramos do articulador e trabalhar só com o ramo inferior. Aí eu vou pegar um Lecron e desgastar a coroa do 40. Por favor, me confirmem lá qual que é, se é o 44 45. 45. Vocês vão raspar a coroa do 45 até a altura, não é nem metade, é até a altura dos pontos de contato, mais ou menos. Tá? Então vocês vão pegar assim, como se fosse o terço oclusal desse dente. Tá? Dos pontos de contato, onde encosta nos dentes do lado, até a oclusal inteira. Vocês vão tirar a oclusal do dente. A oclusal toda até a altura dos pontos de contato. Ficou claro, gente? Tem que ir aos poucos, tem que pegar um leite. Sim, professor. Assim. É mais fácil, às vezes, até desgastar antes de colocar no articulador, não é? Podem sim, podem. Beleza, então. Isso aí não altera nada. Bom, bem falado, assim. O que dá para fazer também, viu, Gabriela? É um outro macete, assim, é a gente, depois de estar tudo fixado, a gente soltar a placa do inferior, aí vai sair só o modelo já grudado na placa, e mexer nisso. Não precisa estar com o articulador inteiro, sabe, todo o ramo inferior, porque ele fica um trambolhão. Eu posso soltar e trabalhar só no modelo já fixado, e depois eu pego e refixo de novo, ou com ímã ou com parafuso. Entendeu o que eu falei, Gabi? Entendi, sim. Dá para fazer isso. Muitos protéticos trabalham assim e depois fixam no articulador de novo. É comum você tirar e pôr de novo. Por isso que tem o ímã, porque quando tem o ímã é mais fácil você tirar só a placa junto com o modelo do que quando tem o parafuso. Porque na prática do trabalho laboratorial é comum a gente tirar esse modelo toda hora. E depois tem que pôr na mesma posição. Tá? Que mais? Agora, o resto são detalhes. Aí eu quero que vocês... Eu sei que alguns de vocês já avançaram nessas coisas. Podiam ter avançado, como eu falei. Professor, posso tirar uma dúvida? Pode. Naquele vídeo também, acho que, não sei se era da Unigran Rio, não lembro direito. Mas eles usavam cera 7, se eu não me engano. Não sei, eu não entendi muito bem para que é aquilo, quando que tem que usar, se tem que usar. Eu não entendi muito bem. Eu assisti esses vídeos já faz algum tempo, mas eu lembro que aquilo lá é só para ajudar a fixar mais ainda. Na hora que vai montar botar em máxima intercuspidação? Tá. Estabiliza mais do que só colocar os elásticos, né? Entendi. Podem fazer isso, sim. Tá, Na verdade, ok. não é nem cera 7 que ele usa, acho que é cera pegajosa, aquela cera. Eu não sei, eu achei diferente. Eu nunca usei essa cera pegajosa, eu achei que ela é bem mais maleável que a cera 7, né? Eu não sei. Ela parece uma massinha de modelar. Isso aí. É chamada cera pegajosa. Entendi. Tá? Tá, ok. Não sei se vocês têm, mas aí, até para evitar gastos, se vocês tiverem até uma massinha de modelar, podem usar a massinha de modelar, de criança mesmo. Depois tira, né? Tá bom? Tá ótimo, obrigada. O que mais, gente, de dúvidas, assim, de técnicas? Essa parte, assim, vocês têm que fazer com muita paciência, viu? Professor, tem uma dúvida conceitual no caso, né? O Pode pino falar. incisal,
ele tem que ficar dentro da mesa, né, em sisal, só que perpendicular, não é isso? Ele não pode ficar meio tipo assim, se o pino tiver um pouquinho quase saindo da mesa, ele tá errado. Tem que colocar ele, não é porque ele tá dentro da mesa que ele tá certo. Né? Ah, beleza, ele tá reto. A mesa em sisal, se vocês forem observar, ela também é ajustável. Ela pode ir para frente e para trás, para anterior e para posterior. Sim, eu tô vendo aqui. Então vocês podem afrouxar o parafuso da mesa e calibrar para a mesa ficar certinho para o pino ficar certinho no centro da mesa. É uma boa prática fazer isso também. E não vai interferir não, né, em nada. Não, desde que você faça isso antes de montar o primeiro modelo. Beleza. Depois que calibrou, não pode mexer mais. Nem o pino, nem a mesa. Tá. Mas é uma dúvida legal. O que mais, gente? É um momento, assim, que vocês precisam, como eu estava falando, assim, fazer com calma e atenção, tempo. Não dá para fazer na véspera, correndo, que vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Eu falo por experiência própria. Eu já fiz de todos os jeitos. Sempre que eu faço de última hora, fica péssimo. Ainda mais quando é a primeira vez que está fazendo na vida, né? Tem que fazer com calma, atenção. Na dúvida, entre em contato com a monitora. Se ela marcar uma sessão com vocês, uma outra sessão, façam passo a passo com ela. Mas também não é nada assim dificílimo que vocês não consigam. Só tem que prestar atenção, né, em tudo isso que eu falei. Então, como está gravado aí, depois que eu disponibilizar o link para a Andressa, vocês podem reassistir e ver o passo a passo. Então, passo a passo qualquer: calibrar a distância intercondilar, ângulo da trajetória condilar, ângulo de Bennett, depois ver o pino incisal, se está nessas condições que o Júlio acabou de falar. Depois que está tudo isso certo, eu vou tirar a placa do inferior e no lugar onde estava a placa eu coloco a mesa de camper, fixo com o parafuso, coloco nas linhas de referência, fixo com os elásticos, hidrato o modelo, manipulo um pouco de gesso, faço até quase encostar, depois fixo no superior. Depois da presa do superior, eu inverto o articulador, coloco o modelo inferior intercuspidado com esse superior, prendo com outros elásticos, hidrato e faço em 2 etapas de novo para fixar. É isso que vocês vão fazer. E depois o dente 45, vocês vão desgastar com o auxílio de um lecron ou de um estilete até a altura, vocês vão tirar a oclusal do dente. A ideia é essa, tirar a oclusal do dente até a altura mais ou menos dos pontos de contato do dente 45. E aí depois, aí a próxima etapa é fazer o enceramento, aí tem a técnica do enceramento, que tem que levantar alguns cones, tem as arestas, depois preenche entre as arestas vai dar as vertentes, e aí vai dar, é uma outra técnica, né, que está no último vídeo. Tá bom, gente? Professor, Oi. só para poder acalmar meu coração mesmo, não Calma. tem problema, então, mandar essa segunda prática depois de quarta-feira mesmo, não, né? Porque, tipo, o senhor não vai descontar ponto, nem nada do tipo. Porque eu acho que eu fui uma dos casos que o material acabou e na minha região nem dental tem. Então, ou eu compro online e o material simplesmente não chegou. Então, não sei se foi o seu caso, porque a Gabi acabou de me passando, assim, falou assim, pô, teve uma pessoa que aconteceu uma coisa bem semelhante ao que você está falando. Sim. Foi ela, né? Foi ela, sim. Aí essa pessoa, que no caso é você mesmo, falou assim, poxa, mas o sistema não vai aceitar. O sistema aceita, assim, só vai aparecer para nós, assim, que entregou fora do tempo. Mas aí a Gabi, que está na equipe também, que faz essas correções, vai pedir para todo mundo que está fazendo essas correções desconsiderar isso de entregar fora do tempo, tá, Gabi? Porque a ideia é vocês se esforçarem, fazer
Até a Gabi falou que, assim, pela observação dela, a maioria de vocês está se esforçando mesmo, tá tentando fazer caprichadinho. É isso que eu quero para o aprendizado, tá bom? Muito obrigada mesmo, viu, professor? Lina, pode acalmar o coração, viu, Letícia? Tudo bem. O que mais, gente? Até eu não consigo imaginar que dúvidas possam haver, porque depois que a gente vai fazendo no automático, tudo parece tão simples, mas eu sei que o passo a passo e os detalhes são importantes. Então, se tiver alguma dúvida de algum detalhezinho assim, falem agora, ou procurem a Gabi, ou via a Andressa, encaminhem dúvida para mim, ou via a Gabriela também. Que a gente puder orientar. Notem só o seguinte, que quanto mais a gente vai acochambrando assim, o que é acochambrar? É ignorar que está errado. A gente vai acumulando erros lá para o final. Aí, no final, a gente não consegue compensar o que a gente errou antes. Então, cada etapa tem que estar rigorosamente sem erros, assim, rigorosamente bem feita, entendeu? Só isso, porque depois a próxima etapa depende dessa anterior. Tá bom? Se a gente não montar direitinho, na hora de fazer o enceramento não fica bom. Que vejam, o que é o enceramento? Imaginem que vocês são protéticos e que vão ter que fazer um dente artificial em cera em uma pessoa que perdeu o dente, ou parte do dente. E aí vocês vão ter que fazer com a oclusão compatível com aquela pessoa. Então, está montado no articulador, vocês vão ter que fazer a oclusão que não cause interferência, que não cause contato prematuro e que mantenha a anatomia do dente em conjunto com as características do arco que vocês estão trabalhando. Então, quando a gente faz esse enceramento, a gente estuda tudo isso. A gente estuda protrusão, estuda lateralidade, estuda contatos bilaterais simultâneos em cêntrica, estuda anatomia dentária, estuda contatos interoclusais, aquela questão do dente a dois dentes. É muito interessante fazer esse tipo de estudo. Então, quando chegar a hora lá do enceramento, a gente tem que reestudar onde que se dão os contatos do dente 45, e como que eu tenho que fazer essa anatomia de forma que não interfira no fechamento, não interfira em lateralidade nem quando eu faço trabalho, nem quando é não trabalho, e nem na protrusão. Então vejam que esse exercício do enceramento envolve tudo isso, envolve tudo que vocês estudaram até agora. Tá bom? Interferências, contatos prematuros, anatomia dentária e contatos interoclusais. Tá bem, gente? Beleza. Tá ok, professor. É isso. A orientação da prática de hoje é essa. Agora é fazer e ficar atento, sempre atentos. E fazer com calma, assim, porque não fazer por fazer. Fazer assim, para vocês. Tipo assim, eu sou um estudante de odontologia e eu quero aprender. Eu não quero fazer moral com o professor. Vocês não estão fazendo isso para fazer moral com o professor, nem para sair bonito, nem para ser aplaudido, nem para tirar nota. É para vocês aprenderem. E a gente está aqui nesse processo junto com vocês. Tá? Então, não adianta se enganar e querer enganar o professor se enganando. As dificuldades fazem parte e são até bonitas, mas que sirva para um aprendizado, não para parecer ser. É isso que eu não quero, tá bom, gente? Ô, Fábio, quando o paciente, ele é um paciente desdentado, mas que ele é dentro, né? Só que ele ainda tem alguns elementos, no caso, então ele não é totalmente edêntulo. A montagem articulador é da mesma maneira ou tem alguma diferença? Muito boa pergunta. Então, o que você acha, Júlio? Vamos supor que o teu paciente é o teu manequim,
Então, pela relação cêntrica ser uma posição fisiológica e reproduzível, acredito que a etapa ela seja basicamente a mesma. Só que eu não sei se tem algum detalhe, né? Se tem um tipo de... Porque eu estava vendo na aula do professor Leandro que tem como você simular alguns dentes, né? Para você colocar no articulador e tal. Ah, eu não sei. A resposta para isso é a seguinte. Ó, a montagem que vocês vão fazer agora, qual que é a relação do superior com o inferior? É RC? Acredito que seja, né? Não. Não, que é o superior com inferior em relação cêntrica. Não. Nessa montagem, Não é? na verdade, a gente quer coincidir o RC. Como é que eu sei que está em RC? Porque o côndilo está encostando na parte Ah, posterior. sim, verdade, eu tô confundindo. A Nicole soprou aí no chat, eu lembrei. É máxima interconfidação habitual, verdade. Na verdade, essa montagem aí, a gente usa a máxima intercuspidação habitual e a RC. A gente usa, em termos dentários, a máxima intercuspidação habitual. Em termos de articulação, a RC. Uhum. Então, qual seria a posição? Vocês estudaram isso. Quando o RC é coincidente com MH, como é que chama essa posição? Eu lembro que só tem 10% da população, mas eu não lembro exatamente o nome. Mas eu lembro que só tem... Relação de oclusão cêntrica? Isso. Então, a gente está... ROC, né? em termos dentários, a gente está fazendo MH. Em termos de articulação, é RC. Então, a gente diz assim, estamos coincidindo. Só que é uma situação realmente muito rara, né? Agora, voltando para a pergunta do Júlio, a resposta legal seria assim, ó, quanto mais dentes eu tenho, quanto mais dentes o meu paciente tem, mais eu consigo isso. Mais eu consigo fazer desse jeito. Quando o paciente tem poucas referências dentárias, se eu não tenho referências dentárias, que referência que eu tenho que utilizar? Na relação cêntrica, né? Articulação, que é a relação cêntrica. E aí eu monto em RC. E aí depois, os dentes que eu for reconstruir, eu vou reconstruir em MH, ou seja, vai virar uma relação de oclusão cêntrica também. Mas os dentes eu que vou fazer, baseado na posição da articulação. Entendeu? Então a resposta seria assim, quanto mais dentes eu tenho, eu posso montar com a referência dentária e tentar coincidir com a referência articular. Quando eu não tenho referência dentária nenhuma, eu que vou reconstruir, eu tenho que me fiar na referência articular e depois eu monto os dentes que faltam para coincidir com essa referência articular. Entendi. Mais ou menos isso. Quando a gente faz reabilitações, a gente busca isso. A gente busca essa... Mas aí, esses pacientes, eles ficam em relação de oclusão cêntrica, né? Fatalmente. Depois de tratados. Depois que eu coloco os dentes que o protético vai colocar ou eu. Mas para eu montar no articulador, eu tenho que eu só tenho a referência ARC. Uhum. E qual que é a outra referência que com o tempo eu vou buscar? É a referência da altura facial, que é a dimensão vertical. Então, eu vou ter uma referência antero-posterior, que é RC. E uma referência de altura, que aí eu vou calcular em relação àquelas técnicas de dimensão vertical. Entendi. Entendeu? Show. É mais ou menos isso que a gente faz na prática. Que mais, gente? Mais dúvidas, assim, essa dúvida do Júlio foi muito boa, viu? E para montar, quanto menos referências eu tenho, aí tem técnicas de montagem, entendeu, Júlio? Tem técnicas de montagem, assim, quanto menos dente eu tenho, aí eu tenho que confiar mais nessas técnicas de montagem. Professor, uma pergunta. Pode falar. Isso que o Júlio está falando. E em pacientes que têm prótese parcial, como é que a gente vai fazer? Vai medir com o brete, né, com a prótese parcial, ou vai medir sem? Vocês não estão fazendo ainda, né? Vocês estão fazendo prótese total, é isso? Ou nenhuma delas? Eu não estou fazendo, não. Nenhuma das próteses, né? Não. Então, quando vocês começarem a ter a
a prótese parcial fixa, a prótese parcial removível e a prótese total, vocês vão ver que a gente, quanto menos dentes a pessoa tem, a gente vai ter que fazer um recurso que é fazer tipo uma placa base, que é tipo uma mini dentadurinha assim de acrílico, que por cima dessa placa a gente vai colocar um rolete de cera. E aí a gente usa esse rolete de cera para a gente ter uma ideia de como vai ficar o arranjo dentário nessa cera. A cera vai fazer o papel assim do arco dentário. E aí, baseado nas referências dessa cera, depois a gente vai fazer a montagem dos novos dentes artificiais. Então, é uma etapa que vocês vão aprender em prótese, nas próteses, né? Lembrando isso, que quanto menos dente eu tenho de referência, mais eu vou ter que usar essas outras referências aí, no caso aí com a cera. Quando eu tenho muitos dentes, às vezes eu nem preciso fazer isso. Tá bom, gente? Mas é importante a gente aguardar que, assim, quanto menos dente a pessoa tem, a gente tem que respeitar essa relação antero-posterior, ou seja, montar em RC certinho. E para saber que altura que o dente vai ter, ou dente posterior ou dente anterior, aí são as técnicas que a gente chega na DVO. Então a gente faz técnicas de obtenção da DVR, faz aquela continha dos valores médios, faz também testes fonéticos, testes de estética, aquele negócio da plenitude facial e tal. E aí a gente chega na altura que a gente deseja entre algumas referências, a base do nariz em relação ao aumento, por exemplo. E aí eu tendo a referência anterior-posterior e a altura, eu consigo colocar dentes artificiais. Quando eu digo colocar, ou é dente comprado, que eu vou colocar realmente, ou dente esculpido, que eu vou fazer. Com enceramento, por exemplo, essa técnica do enceramento que vocês vão fazer. No caso dessa técnica, já está calibrado. Já está em RC, e a altura facial é a altura que o pino incisal vai dar. Então, eu vou acrescentar cera já com essas referências estabelecidas. Quando a pessoa tem pouco dente, eu tenho que chegar nessas referências. Mas isso é um caso, assim, que vocês vão estudar em próteses. Tá bom? Mas esses conceitos de oclusão são fundamentais para entender os de prótese. Entenderam, gente? Entendi, professor. Eu gostei da dúvida, viu? Muito boa a dúvida. O que mais vocês querem saber? É por isso, ó, gente, ó, vamos raciocinar um pouco. É por isso que o dentista que vai fazer uma restauração em uma pessoa que tem muitos dentes, ele não precisa montar em articulador, porque ele faz todos esses testes na própria boca. Quando ele vai fazer uma restauração, esculpir um dente lá posterior, em vez de montar no articulador, ele vai fazer esses testes com a própria função da própria pessoa. Nem precisa montar em articulador, mas é como se estivesse montando, os conceitos são os mesmos. Entendeu? A pessoa tem estabilidade oclusal, né? Para você ter como referência a MH dela, né? É. Por isso que eu defendo, eu sou um dos caras que defende que a oclusão tinha que estar no quarto período. Tinha que ser junto com pério e junto com dentística. Vocês já fizeram dentística, não é isso? Já. Então, seria muito legal vocês fazerem junto essas matérias. Oclusão junto com pério e junto com dentística. Que tem tudo a ver com essas matérias. Oclusão tinha que estar no quarto período. Só não foi para o quarto porque já tem um monte de outras matérias, senão vocês iam enlouquecer. Não é isso? Que mais, gente?
Agora é fazer, né? Tentar fazer do jeitinho certo. E as dúvidas vão surgir e aí a gente vai ser acionado. Eu quis marcar hoje essa conversa para a gente não perder a quinta-feira que vem. Porque aí quinta-feira que vem a gente já fala sobre o assunto do encerramento. Certo? Beleza, professor. Então, para mim, ó, para Lorena tá tudo ok. Para mim também. Vamos fazer. Aí na semana que vem a gente tira as dúvidas, já assistam antes, se puderem, né? E a gente tira as dúvidas da próxima etapa. Tá bom? Pra vocês finalmente fazerem. É facinho, essa prática dessa vez é facinho de fazer. Ou facinha, não sei. Essa prática é facinha, né? Desde que a gente faça com atenção e cuidado dessas coisas que a gente comentou hoje. Tá bom? A última é mais difícil, eu acho. Fazer o encerramento é mais difícil do que fazer a montagem. Tá bom? Certo, gente? Então, assim que gerar o link dessa gravação, eu passo para Gabriela e para Andressa. Tá bom? Então, para mim foi um prazer. Caso tenha alguma dúvida, ainda estou aqui, né? Se não, mãos à obra, tá? Tchau, professor. Tchau, gente. Muito obrigado aí para vocês. Professor, tem uma última dúvida, tô aqui. Lógico, pode falar. Eu tô com ele aqui em mãos, aí você tá falando, eu tô prestando atenção aqui nele. Eu gosto. Na aula do professor Leandro, ele fala muito do conceito da relação cêntrica, né? De como achar no articulador e tal. Nesse primeiro momento, nessas práticas, a gente não tem necessidade de achar a relação cêntrica, né? Fazer o gig de Lucia, essas coisas assim, não tem necessidade, porque não seria muito a gente aplicou essa etapa, né? Nessa montagem, como a gente já tinha o MH e a gente está considerando que a gente está montando nessa altura do pino incisal paralelo, não tem, mas a pergunta é boa no sentido assim de que quando a gente monta em RC é uma faixa. Ela é uma relação anterior-posterior, mas ela é uma faixa em termos de altura. Por quê? Porque a gente tem aquela... É uma pequena região que continua sendo RC, que o côndilo ainda não entrou em translação. É uma pequena faixa. Então, a gente consegue até errar um pouquinho a altura, não a relação anterior-posterior, mas a altura dentro do que seria o RC. A altura a gente vai calcular na hora que a gente for ver a dimensão vertical. Então, primeiro a gente faria, no caso, se fosse num paciente, a montagem articulador, aí a gente faz também o gig de Lucia no paciente para depois transferir para o articulador. Basicamente isso. Na verdade, assim, olha que interessante o que você está perguntando. No paciente, a gente usa aquele recurso do arco facial. Sim. Quando a gente usa o arco facial, a gente relaciona, até caiu na prova isso, a gente relaciona o plano oclusal superior em relação ao plano de Frankfurt, em relação às ATMs e em relação à base do crânio, de maneira tridimensional. O que significa tridimensional? Lateral, antero-posterior e superior-inferior, né? Todas as dimensões que existem. A gente faz essa relação e fixa. Depois que a gente fixou o plano oclusal superior em relação a essas referências, faltou uma coisa, faltou a gente relacionar o plano oclusal superior com o plano oclusal inferior. Aí sim o gig é importante, aí sim esses outros recursos são importantes. Para fixar o plano oclusal superior, eu não preciso de gig. O plano oclusal superior, ele, como ele é estático, ele vai se relacionar com
plano de Frankfurt, ATMs e base do crânio. O que eu preciso relacionar com esse plano é a mandíbula em relação à maxila. E aí eu preciso do jig para saber assim se a mandíbula vai mais para frente, vai mais para trás, vai mais para um lado ou para o outro. Entendi. Entendeu? Mas a relação certinha, né? Isso. Da oclusão do paciente. Show. Isso. Aí eu relaciono um arco com o outro, como se eu fosse relacionar a mandíbula em relação à maxila, ou o plano oclusal superior em relação ao plano oclusal inferior. Beleza. Tá bom? Pensa nisso, é boa essa dúvida também. Mas pensa nisso que eu te respondi agora, tá? Uhum. Então, beleza. Gente. Professor, Valeu, professor. Fala, Fernanda. há uma dúvida. No articulador, no A7 Plus, eu vi que eles recomendavam colocar o ângulo de Bennett em 0 e não em 15. Só que aí eu não sei. Então, se a gente coloca em 0, na hora que a gente vai fazer as lateralidades, a gente não consegue fazer. Uhum. Ele dá certo se é só abertura e fechamento. Mas ele não dá certo na hora que a gente for fazer as lateralidades, entendeu? Tá, então coloca em 15 mesmo, né? Já coloca em 15, assim. Tá, Bom? obrigada. Nada. Uma variação que existe, que eu até uso quando eu vou fazer, por exemplo, placa, na verdade é colocar a trajetória condilar num ângulo mais inclinado. Por exemplo, eu coloco em 45 graus. Mas o Bennett, para eu conseguir fazer as lateralidades, eu preciso colocar ele fora de 0, porque se for 0 ele fica assim. Ele não permite lateralidades, né? Entendeu? Tá bom. Obrigada. Nada. Lembrem da definição. O que é o ângulo de Bennett? É aquele que dá a condição de liberdade do côndilo contralateral em realizar movimentos no sentido medial e anterior também. Quando ele está 0, ele quer fazer movimento para medial e o ângulo não deixa. Ele precisa estar um pouquinho inclinadinho para ele poder deslizar em relação à medial. Entendeu, Fernando? Sim. É porque eu vi no próprio videozinho da BioArt, eles falavam para colocar em 0. Aí eu fiquei na dúvida. Então, dá certo para a montagem, abrir e fechar. Uhum. Mas depois, para eu fazer os movimentos excursivos, eu necessariamente vou ter que ampliar esse ângulo. Senão, não faz movimento excursivo de lateralidade. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Nada. Então é isso, gente. Eu vou desligar aqui, aí acho que a gravação já grava, né? E aí eu mando para a representante, tá? Valeu, professor. Até quinta. Tchau, Até, tudo de bom para vocês, hein? Até quinta de manhã. Valeu. Tchau. Vou interromper a gravação.